Olá, muito boa tarde. Olá, bem disposta? Bem disposta. Sim. Já foi ao Facebook hoje? Por acaso não. Tenho tentado desligar-me um bocadinho. É? É verdade. Tem redes sociais, Cláudia? Tenho. Tem redes sociais. Agora, sempre teve este olhar sobre as redes sociais desta forma que vamos falar, ou foi de facto devido à sua experiência em terapia de casal e daquilo que começou a assistir no que é o amor entre as pessoas e as redes? Bom, eu acho que nós fomos todos aprendendo a lidar com as redes sociais quase em tempo real, não é? E no meu caso em particular, eu tenho talvez o privilégio de poder conversar todos os dias com os casais. Falam muito disso. Falamos muito disso. Concretamente a propósito do Facebook, eu estava a dizer há bocadinho a alguém em off que quando eu comecei a trabalhar, algumas das queixas dos casais com quem trabalhava na altura diziam respeito à internet e em particular ao Mirk, aos canais de conversação que havia na altura. E depois as coisas foram escalando, não é? Claro. Surgiu o Wi-Fi, entretanto o Facebook, e foi assim uma explosão. Uma explosão enorme. E agora haverão outros, não é? Haverão outros, obviamente. Agora, o Facebook de si, na sua gênese, é de facto uma comunidade que começou na universidade, como nós sabemos, nos Estados Unidos, numa universidade, em que era para existir ali um encontro entre pares, não é? De estudantes de faculdade, e a partir daí escalou para o mundo inteiro como este grande encontro que vai para além de relações amorosas ou o que seja. Mas de facto, nos casais atuais, as redes sociais podem ter uma influência muito grande, até destruidora. É verdade. Porquê? Sobretudo pelo facilitismo, ou seja, atenção, não tenho rigorosamente nada contra o Facebook, acho que o Facebook é uma coisa fantástica e as redes sociais são uma coisa fantástica, o Facebook em particular. Aquilo que acontece é que o Facebook nos aproxima como nunca de uma série de pessoas do nosso passado, pessoas que vivem relativamente próximas de nós, mas com quem, por exemplo, não conversamos grande coisa presencialmente, e muitas vezes através do Facebook trocam-se uma série de mensagens. Mas o que a Cláudia também fala muito é que, em relação às redes sociais, e isto, atenção, porque vamos aqui falar do ponto de vista também psicológico e quer dizer, e humano, e como é que magoa as pessoas e como é que as relações também podem se tornar muito difíceis, até terminar por causa disso mesmo. É que o Facebook vem também a expor uma série de situações que até então poderiam estar, quer dizer, encobertas, porque as traições sempre existiram. É verdade. O Facebook poderá ter vindo a realçar, trazer ao de cima o facilitismo com que as coisas podem acontecer? O Facebook também veio a aumentar a probabilidade de sermos infiéis. Ou seja, isto apenas pela questão de facilitar a aproximação. Ou seja, nós somos infiéis, de uma maneira geral, com quem está próximo de nós. Com as pessoas com quem trabalhamos, com os vizinhos e agora com as pessoas a quem começamos por ligar-nos emocionalmente através das redes sociais. E, portanto, é sobre tudo isso. É um aproximador. Um aproximador, um facilitador. Portanto, uma cruz às relações de longa duração, não é? Porque isto então vem, agarrando há pouco o que eu vos dizia, como é que o Facebook se torna demolidor também da harmonia de um casal? Bom, eu creio que... Porque, quer dizer, é suspeita, não é? Em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos consciência das nossas escolhas. Ou seja, da mesma maneira que quando eu dou o meu número de telefone a alguém, eu tenho a consciência de que eu estou a ligar-me, eu estou a aproximar-me daquela pessoa, não estou a iniciar uma relação amorosa, mas estou a ligar-me. É muito importante que eu tenha consciência das escolhas que faço, por exemplo, no Facebook. Ou seja, quando eu troco uma mensagem com alguém, quando eu recebo comentários positivos, sei lá, nas minhas publicações, é importante que eu preste atenção, sobretudo àquilo que esses comentários, por exemplo, me fazem sentir. Ou seja, em relação ao Facebook, está associado àquilo que em psicologia se chama a gratificação instantânea. Nós gostamos de receber likes, nós gostamos de receber comentários positivos. A questão é como é que esses comentários nos fazem sentir, sobretudo naquelas alturas em que, por exemplo, a nossa relação não está assim tão bem. E nós podemos dar por nós, de facto, muito ligados ao Facebook, muito dependentes daquilo que determinada pessoa, em particular, tem para nos dizer e sem estarmos a prestar a devida atenção à vida real. À vida real e às nossas vulnerabilidades. Estes comportamentos obsessivos têm a ver também com o facto do Facebook, do Google, Twitter, até mesmo Instagram, etc. Quer dizer, pode provocar nas pessoas aquele síndrome de detetive privado, não é? Bom,
ver o que é que a outra pessoa se tem verdade. likes, se não tem, que mensagem É que verdade. pôs. É verdade. Se cria aqui um ciclo também difícil, não é? É sempre difícil lidar com a insegurança, Ana. Ou seja, na medida em que eu não me sinta segura na minha relação, eu vou sentir-me aflita e eu vou sentir a necessidade de fazer alguma coisa para resolver o problema. Claro que, de uma maneira geral, as escolhas emocionalmente mais inteligentes significariam conversar com a pessoa que está ao meu lado. E, de uma maneira geral, as pessoas tentam fazê-lo. Aquilo que acontece é que, quando a comunicação não funciona, basicamente é cada um por si, ou seja, quem se sinta inseguro vai tentar resolver o problema, tentando sobretudo encontrar provas, quer de que a sua insegurança tenha efetivamente fundamento, quer de que não haja nada e possam sentir-se seguras. Portanto, basicamente as pessoas vivem com o coração sempre aos pulos. Algumas pessoas vivem com o coração aos pulos, receosos de perceber se efetivamente o parceiro, cônjuge, namorado, namorada estará a prevaricar ou estará de alguma forma a flertar ou a ter alguma relação extraconjugal. Algumas pessoas passam muito tempo nisto. Isso é completamente destrutivo. É destrutivo para o próprio e é muito importante, independentemente da compaixão que possamos ter por alguém nestas circunstâncias, é importante que notemos que estes comportamentos são, em primeiro lugar, destruidores do amor próprio, da autoestima. Claro. E depois, vivem muitas vezes até dependentes desse tipo de comentários numa rede social. É verdade. E depois é importante notar que são também destruidores da relação. Ou seja, independentemente daquilo que haja na realidade, na medida em que eu assumo os tais comportamentos à detetive, eu vou quase de certeza provocar estragos à minha relação. Se calhar aqui nesta nossa conversa tão importante, irmos indicando algumas recomendações para eles e para elas, obviamente, não é? Porque as redes sociais é para todos. Cláudia, o que é que lhe parece importante? Comunicarem, deixarem de ver a conta do outro, não cair naquela obsessão de muitas pessoas procuram entrar na conta da outra pessoa para ver mensagens, etc. Quer dizer, este tipo de comportamento é aniquilador de qualquer paz. Não é? É verdade. E eu creio que a palavra-chave aqui é o respeito. Ou seja, o respeito por mim e o respeito pelo outro. Quando falamos da invasão da privacidade do outro, é de desrespeito que nós estamos a falar. Agora, o respeito tem de começar, de facto, em nós. E na medida em que eu me sinto insegura, na medida em que eu me sinto aflita, eu costumo dizer que quando alguém tem a pulga atrás da orelha, sente que tem a pulga atrás da orelha, de uma maneira geral, a pulga está lá. Ou seja, há dificuldades. Pode não haver infidelidade, pode não haver esse problema, mas há de certeza absoluta um problema que precisa de ser resolvido. Alguma coisa existirá, não é? Exatamente. Então eu tenho de respeitar aquilo que eu sinto e eu tenho de ter a consciência de que eu tenho o direito de sentir tudo, mas eu não tenho o direito de fazer tudo. Então os meus comportamentos têm de traduzir o respeito por mim e, obrigatoriamente, pela pessoa que está ao meu lado. E, portanto, qualquer invasão da privacidade, o invadir a conta do outro, é proibido entrar. Muito bem, são comportamentos muito importantes, porque as pessoas podem cair, efetivamente, nesse erro, estarem também a magoar-se a si próprias. A relação terminou. É comum as pessoas irem espreitar a conta da pessoa com quem teve uma relação, há que fazer o luto das próprias redes sociais, não é? Porque nós falamos de quando as pessoas estão numa relação, os comportamentos que devem ter. A relação quando termina, que comportamentos é que mais acontecem? De novo, eu acho que é muito, muito importante que prestemos atenção espreitar, ir lá ver. À nossa finalidade. Ou seja, com que propósito é que eu vou espreitar o perfil da pessoa com quem eu já não estou. Porque é muito importante que tenhamos essa consciência. Algumas vezes é a pessoa que decidiu terminar a relação e continua a espiar. Então, importa que somos territoriais, somos controladores. Eu creio que tem mais a ver com as comparações. Ou seja, no fundo, nós precisamos de fazer um luto da relação e isso implica lidar com a perda de todos os sonhos que ficaram por cumprir. Ou seja, mesmo que eu tome a iniciativa de terminar uma relação, há um projeto meu que falhou. E, portanto, muitas vezes o propósito é esse, é o termos a certeza, é o sentirmos seguros, é por aí. Sim, sentirmos a segurança naquelas decisões que tomamos. É verdade. Recomendação fantástica que também nos enviou, enfrentar a realidade. É verdade, sempre. É? Na prática, nós
na medida em que aceitemos a nossa realidade, qualquer que ela seja, nós sentimos-nos melhor connosco, nós sentimos-nos mais em paz. Então, muitas vezes isso passa efetivamente por desligarmos-nos do passado, isto é, neste caso, por deixarmos efetivamente de ir à procura do que quer que diga respeito à vida do ex. Deixá-lo ou deixá-la em paz pode implicar sentirmos-nos em paz. Há o amor e a paz nas redes sociais e há o amor e a paz fora das redes? As coisas estão associadas. As redes sociais passaram efetivamente a fazer parte da nossa vida e, portanto, aquilo que importa é que façamos cada escolha de forma consciente. As redes sociais, o Facebook, até o Tinder, não têm de ser o diabo, não têm mesmo. Exatamente. Eu perguntava-lhe também, agora o tempo é sempre muito curto, é muito rápido, como nas redes sociais também, não é? Será que nos dias de hoje, falando sobre estas conversas todas, será que nos dias de hoje, Cláudia, também o amor terá que ser ainda maior e a paixão ainda maior e as relações também, de certa forma, mais pressionadas para isso mesmo, para viverem grandes emoções, para estarem acima das ameaças que podem ser a nossa modernidade, não é? De certa maneira. As nossas redes, tudo, ou seja, para a pessoa encontrar, as pessoas nos estão a ver, encontrarem a paz e o amor nas suas relações que vivem, continuarem a manter as redes digitais e este comportamento um bocadinho obsessivo do dia-a-dia, como é que o amor se transforma nisto? Não é? Tem que estar num outro patamar. O amor tem de ser, sobretudo, mais resiliente. Eu não quero concordar por completo com esta ideia de que o amor tem de ser maior. Tem que ser mais atraente também, não é? Sobretudo isso. E mais atraente mais vezes. Porque eu não tenho dúvidas de que quem terminou uma relação tenha amado e tenha amado intensamente. Aquilo que acontece é que as relações estão expostas a cada vez mais desafios e, nomeadamente em relação às redes sociais, eu falava há bocadinho da gratificação imediata, nós precisamos cada vez mais de sentirmos-nos vivos e de sentirmos-nos vivos. Esse reconhecimento constante, não é? Temos aqui um ego assim, num outro momento. Sobre tudo isso. E então o amor e as relações de longa duração requerem sobretudo a nossa atenção plena. A atenção plena ao que sentimos e àquilo que o outro está a sentir. Porque os desafios são imensos, mas os casos de sucesso também. Claro que sim. Viva o amor, sempre, obviamente. Sempre. Bem, vou já enviar-lhe então uma mensagem no Facebook e pôr um like nas suas redes. Um grande beijo. Obrigada.